E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu relutei um pouco em fazer esse vídeo, porque o assunto está muito manjado, né, sobre os bebês reborns, está muito manjado, está muito batido, mas não tem como ignorar esse assunto, não tem como fazer vista grossa para esse fenômeno, né? E eu não estou aqui para trazer respostas, nem teria essa pretensão. Acho que é muito difícil a gente achar uma resposta para o que está acontecendo, né? As pessoas estão despirocando, as pessoas estão hipnotizadas. O que está acontecendo? Eu não acho errado, né, em ter coleção de boneco, homens ter coleção de bonecos dos Cavaleiros Zodíaco, dos Comandos em Ação. Eu mesmo tinha vários bonequinhos dos Simpsons que foram se perdendo ao longo do caminho, deixava de enfeite, ainda deixo de enfeite, sou um barbado que ainda tem. Não acho nada de errado um carro de 50, de 60, seja lá a idade que o cidadão tiver de ter bonecos, né? Talvez o cara ali na infância não poderia comprar, não teria como ter, e né, quando cresce, aí compra os bonecos, deixa de enfeite e tal, nada de errado, acho super legal. Se eu tivesse grana, nossa, eu ia encher o meu quarto desses bonecos dos Cavaleiros Zodíaco, esses mangás, acho super legal. E mulheres também, né? Eu acredito que tem mulheres aí com coleção de Barbie, com coleção de vários bonecos, super normal isso. Agora, complicado quando há tratar esse boneco reborn como um ser humano, tratar esse boneco reborn como alguém que existe. Né? Teve um caso de uma mulher que levou um boneco desse para ser atendido no hospital. Eu achei que era lacração, que era apenas para lacrar na internet, viralizar, mas não, as pessoas estão se deixando acreditar que esses bebês são reais. Ou pelo menos uma parte dessas pessoas que compraram esses bebês reborns, né? Na década de 80, a Xuxa ficou muito popular, né? A Xuxa estourou na década de 80. Então, ela vendia sapatinho, ela vendia disco, apesar de não cantar porra nenhuma, ela vendia discos, ela vendia tudo que a Xuxa tocava a mão virava ouro. E ficou muito conhecida essa história para quem tem a minha idade. Né? Para quem tem a minha idade ou um pouquinho mais velho do que eu, vai lembrar do que eu vou dizer agora. Você lembra que ficou muito popular uma boneca da Xuxa, uma boneca assim de 1 metro de altura, e, e nessa época, né, tem casos aí na internet, tem canais que eu já vi vídeos falando sobre isso, que a boneca era mal assombrada, que a boneca tinha alguma coisa de estranho, que a boneca saía caminhando, que a boneca se mexia e as crianças começaram a ficar com medo dessa boneca. E se você pegar essa boneca e olhar na internet hoje, realmente, imagina de noite você vai levantar para ir no banheiro, tem uma boneca dentro de casa e coloca essa boneca no canto da parede, ali, aquela boneca te olhando, mesmo inanimada. Né? Você sabe, eu acredito no mundo espiritual. Eu não posso afirmar que a boneca. Mas dizem que essa boneca da Xuxa foi consagrada para vender. Assim como também quem é da minha idade, quem tem a minha idade um pouquinho mais do que eu, vai lembrar da história do boneco do Fofão. Vocês lembram que o boneco do Fofão. É... eu tenho um amigo que ele tem esse boneco e a gente abriu ele. Dizem que tinha uma adaga, né, pelo menos parecia uma adaga, né, parecia um punhal, que quando a gente tirou ali a roupa do Fofão e dentro aquela espuminha, viramos a cabeça, tinha aonde fica o suporte para a cabeça do Fofão, viramos, tinha parecia um punhal mesmo. Né? Dizem que o boneco também foi consagrado. Né? Dizem que o boneco também foi. E curiosamente, né, o boneco do Fofão tem a roupa parecida com a do Chuck, né? Engraçado, da onde eles tiram essas ideias, né? Será que existem coisas consagradas? E eu não vi nenhum canal falando sobre isso, sabe? Falando sobre que de repente essas bonecas reborns, elas não,
Pessoal, eu estou aqui para trazer dúvidas, não para trazer certezas. Eu não sei de nada, só estou achando. Antes que venha aqui e porque você está equivocado, eu posso estar equivocado, você pode achar que eu estou falando besteira, tudo certo, tá tudo bem. Não precisamos nos agredir, não precisamos, sabe, gente feliz não incomoda os outros, então guarde a sua raiva, vamos trocar ideia numa boa, sabe, numa boa, a gente só tá trocando ideia. É porque eu não vi nem... Se você viu esse assunto em algum outro canal, que as bonecas poderiam estar consagradas, me perdoe, mas eu não sei, eu estou falando aqui porque eu acho esse assunto meio manjado, mas puxa vida, eu vou trazer esse outro ponto de vista que talvez, né, você tenha ouvido falar vários assuntos que as pessoas estão despirocadas, mas uma pessoa poderia estar hipnotizada por esse tipo de boneca? Essas bonecas reborn estariam sendo consagradas para hipnotizar, para amaldiçoar? Não sei. Tô falando merda? Bom, eu deixo bem claro aqui para vocês. Acredito no mundo espiritual. Você acha que uma pessoa que está bem da cabeça, uma pessoa que está que tem uma vida legal, uma vida de consciência que, poxa, né, eu sofro, eu sinto dor, eu sinto frustração, eu tenho problemas como todas as pessoas normais. Eu não vou me apegar num boneco. Eu não vou me apegar num bonequinho desse aqui. Ai, agora você vai ser o meu refúgio. Não existe isso, nenhum objeto. A gente já não pode, se não tem mais, ó, se a pessoa já não tem mais a mãe viva, o pai vivo ou os irmãos, ela pode até se apegar muito num cachorrinho, num gatinho. Até entendo, sabe? Até entendo. Você se apega. Agora, você dá amor. Amor a um boneco? Você pode ter apreço, cuidar, né? Eu posso cuidar desse boneco aqui, eu posso cuidar das minhas coisas, mas é apenas um pedaço de plástico moldado. Nada mais do que isso. Mas esse boneco parece que ele enfeitiçou a mente das donas, né? Ele tem uma coisa assim que você olha para aquele boneco ali, realmente parece que o troço tá vivo, cara, sabe? Tá vivo e não tá vivo, né? Porque você olha aquele olhar assim vazio, né? Claro, não tem alma, né? Eu acredito nesse negócio de alma. Então, quando você olha para alguém que já se foi, você vê que ali não tem mais nada, né? O olhar é vazio, a alma, a essência da pessoa não está mais ali. E isso foi, olhando esses vídeos na internet, eu fiquei pensando, cara, será que, será que lá na década de 80 esses bonecos não foram com... Dinheiro é o que rege o mundo, não é? E você duvida que pessoas fazem pacto? Você duvida que pessoas podem fazer de tudo para enriquecer? Não duvido, não duvido. Conhece o caso do Robert Johnson? O Robert Johnson, lá em 1920 e vinte e poucos, ele era um guitarrista, né? Um guitarrista, mas ele não era muito bom de blues. Aí então, ele foi pra... Dizem que essa história é real. Dizem que Robert Johnson foi até uma encruzilhada, meia-noite, fez o pacto e se tornou o rei do blues, né? O rei do blues, enriqueceu e tal, ficou muito famoso porque foi dado a ele um poder sobrenatural de uma força maligna. Então eu não duvido, sabe? Eu não duvido de essas coisas de pacto. Né? Será que aquela boneca lá da Xuxa realmente foi... Não sei, mas também não duvido. Sabe? Será que aquele boneco do Fofão também não... Não sei, mas também não duvido. E se você não acredita, tá tudo certo. Se você acredita, tá tudo certo também. Agora, que eu não vi ninguém falar sobre
essas bonecas, de repente, estarem consagradas, né, para dominar a mente de quem as tem, isso eu não ouvi. Porque normal, pelo menos para mim, não é. A pessoa se apegar se fossem bonecas apenas para enfeite, ó, tanto faz se a pessoa tinha. Cara, a minha mãe tinha umas bonequinhas de louça que ela fazia coleção, né? Minhas tias, eu tinha primas já casadas que tinham as bonecas delas, tudo certo, né? Todos nós temos um lado lúdico. E eu tenho, nossa, meu lado lúdico fala até mais alto. Nossa, se eu pudesse, eu se eu tivesse grana, eu estaria cheio de. Eu tinha. Cara, minha mãe me deu na época a coleção das tartarugas ninjas. Eu tinha as 4 tartarugas ninjas, né? E aí ao longo do caminho foram se perdendo. Hoje, se eu tivesse grana, eu teria as tartarugas ninjas, eu teria tudo. Mas para enfeite, para alimentar aquele lado lúdico, né? Aquela nostalgia. Agora, fazer verdadeira é, assim, ritual, cara. Tipo, levo no médico. Cara, será que de repente essa mulher não levou essa boneca? Olha a viagem, viagem comigo. Se deixem levar pelo vídeo, se deixem levar, vamos viajar junto. Não vamos ficar entrando, relaxa, vamos viajar junto. Será que essa mulher que levou a, a boneca para o hospital, será que a boneca já não estava com um espírito ali falando com ela, olha, para fazer ela passar por ridículo? Olha, pessoal, e eu não uso nenhum tipo de entorpecente, eu não uso álcool, eu não uso porra nenhuma. Tô falando de cara limpa aqui. Antes dos comentários aqui ver, eu sei que sempre tem um engraçadinho, né? Porque isso aí, né, usou isso e agora tá falando um monte de merda. Cara, um monte de merda, um monte de gente fala aqui na internet, né? Um monte de merda. Tem gente aí falando um monte de merda pros seus seguidores para jogar no Tigrinho. Tem gente falando um monte de merda pros seus seguidores fazer jogos de aposta, né? E ninguém fala nada. Então, assim, eu não tô nem aí o que vão achar desse vídeo. Mas pense comigo, viagem. Será que olha só, será que esses bonecos não estão consagrados? E essas pessoas que têm esses bonecos, será que essas pessoas não estão hipnotizadas por esses bonecos consagrados? Eu gostaria de saber o que você acha sobre esse assunto aqui nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião, se você acha que faz sentido ou não faz sentido, deixa aqui nos comentários. Mas que é muito estranho, que é muito assim, parece que as pessoas se deixam dominar por aquele ser que está no colo, parece que sabe o ventríloco ao contrário? Ao contrário, o ventríloco ao contrário, parece que é o boneco que está dominando a pessoa, de repente, através de um poder maligno. Não sei, cara, não sei. Eu tive essa ideia na cabeça aqui e resolvi abrir o vídeo aqui para falar com vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, se você acha que valeu a pena, deixa o like, porque o seu like ele me ajuda muito. Se gostou, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu comentário aqui sobre esse assunto, tá bom? Eu espero que você fique bem, tudo de bom, até o próximo vídeo, valeu!